Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou falar um pouquinho das vantagens do Dell G5 sobre o MacBook Pro de 15. Eu fiz um vídeo recente falando do inverso, né? Quais eram as vantagens do MacBook, o que eu senti que eu deixei para trás nessa troca e que eu estou sentindo falta, ou às vezes nem estou sentindo tanta falta, mas são diferenças que devem ser pontuadas. A ideia agora é fazer o inverso, é mostrar no que o Dell G5 ganha do MacBook Pro de 15, na minha opinião. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então primeiro ponto, né, aqui, como no outro vídeo, eu estou deixando aqui o MacBook Pro de 13, não de 15. O de 15 foi vendido, o de 13 só a título de exemplo, tá? Mas estamos falando nesse vídeo do Dell G5. Então, quem acompanha o canal sabe que eu fiz essa troca, né, por questão principalmente financeira. Eu peguei uma máquina que custaria algo entre 24 até 28 mil reais se fosse um Mac e paguei uma fração disso comprando um Dell. Obviamente que eu tive algumas perdas, né? Algumas coisas são um pouco piores, tipo a construção de plástico contra uma construção de alumínio, uma tela com maior resolução contra uma tela um pouco com uma resolução um pouco mais baixa. Tive algumas perdas, mas no geral estou bem feliz, até superou as minhas expectativas em vários pontos. Então, nesse vídeo a ideia é falar o que o Dell, na minha opinião, o que o Dell G5 ficou melhor, né, no meu uso do que o modelo anterior. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, então, no que o Dell G5 é melhor do que o MacBook Pro de 2016 de 15 polegadas? Primeiro ponto que não tem como negar é a placa de vídeo e o processador. Lá eu tinha um processador, um i7 de 4 núcleos de quinta geração, o de 2016. Aqui eu estou em nona geração, tá? Então aí com mais núcleos, se não me falha a memória, se eu não estou enganado, são 6 núcleos aqui. E eu tenho uma RTX, uma placa de vídeo. Lá eu tinha 2 GB de placa de vídeo, aqui eu tenho 6 numa RTX 2060. Então é brutal a diferença de hardware, tá? Então essa máquina embaixo do capô é muito superior ao Mac, não tem comparação, não tem como negar, tá? Então vamos aqui ao segundo item. Segundo item que é muito interessante, possibilidade de upgrade de HD. Então dá para incluir aqui, tem espaço para um segundo HD. Primeiro que já vem com HD SSD M2, que é bem superior ao HD SSD que eu tinha no Mac de 2016, bem mais rápido, bem melhor. O anterior era de 256 GB, esse aqui é de 512, então ganha na capacidade, ganha na velocidade, na tecnologia, é mais moderno, é melhor, e ainda tem espaço para colocar ou um segundo HD deste mesmo tipo, um SSD, ou um HD comum. Eu já cheguei a fazer a experiência, coloquei até aqui no canal, com um HD de 2 teras, então isso é uma vantagem sensacional. Memória RAM, ele vem com 16, só que com um clock bem maior do que a máquina de 2016, claro, então isso já dá um ganho de performance bem significativo, e ainda dá para chegar em 32, coisa que no Mac não tem como. O Mac ele nasce e morre como ele chega na tua casa. Então são vantagens sensacionais você poder fazer o upgrade na máquina. Outro ponto, desempenho dessa máquina é absurdo, tá? As renderizações nos vídeos, os games, é um desempenho bruto, assim, absurdo, é brutal a diferença. Então, embaixo do capô, que eu já tinha comentado, realmente essa máquina é poderosíssima e acaba compensando esse corpinho aí de plástico, diferente desse de alumínio, mais bonitão, tal. Então, acaba compensando. Outro ponto interessante, aqui no Mac eu tinha esse teclado, que é o teclado borboleta, que é horrível. Eu já tive travamento nas duas máquinas, nessa daqui e na outra. Qualquer poeirinha, às vezes é uma poeirinha que você não enxerga, pode cair aqui dentro, trava o teclado. É um teclado meio chatinho de digitar, ele tem um perfil muito baixo, como dá para perceber. Aqui, o teclado da Dell, ele é um teclado mais alto, tem uma pegada legal, é bem resistente e ainda RGB, dá para colocar essa graça toda de cores, tal, ou deixar da cor que você quiser. Bem legal esse teclado, tá? E para jogo eu achei muito legal esse teclado também. Outro ponto que vale ressaltar, vou mostrar só aqui do ladinho, né? Nós temos conexões sem precisar de
um adaptador, como aquele que está ali conectado no Mac. Então aqui para ligar um monitor eu preciso ligar um adaptador. Nesta máquina eu tenho leitor de cartão, eu tenho 3 USBs, eu tenho HDMI, eu tenho DisplayPort, eu tenho todas as conexões RJ45 ao meu dispor. Isso facilita muito o dia a dia, sabe? Eu não preciso ficar conectando e desconectando adaptadores para poder fazer a leitura de um cartão de memória, por exemplo. Eu não tenho mais essa chateação, esse trabalho de ter que ficar sempre com um adaptador conectado. Então isso também ajuda bastante. É uma besteirinha, mas facilita o dia a dia. Outro ponto interessante, né? Aí estamos falando de software, é o painel de controle aqui, que a Dell entrega, que é o Command Center Alienware. Então isso aqui é bem legal, porque você pode mexer em várias coisas aqui, várias configurações da máquina, você tem controle total sobre temperatura, você pode escolher como vai ficar o desempenho da máquina, equilibrado, modo de desempenho, frio, silencioso. Eu criei aqui um Ultra Game ainda, e você tem como programar várias coisas interessantes. O áudio é legal também, se bem que eu não gostei muito dos falantes dele, mas aqui você pode criar vários perfis diferentes e ainda tem ali como colocar os seus jogos na biblioteca e ainda como mudar as cores do teclado. Então é um negócio bem interessante que tem nessa máquina e que eu não tinha nada parecido no computador da Apple. Seguindo aqui, outro ponto interessante, que há muito tempo eu não fazia isso, estou voltando a fazer isso, né? Eu posso jogar qualquer game pesado para PC para o PC com Windows nessa máquina. Então isso é muito legal ter ao meu dispor, né, a possibilidade de jogar os games pesados. O ponto negativo é que o espaço de HD está pequeno ainda, eu preciso fazer um upgrade no HD principal para poder rodar mais folgado, ou colocar um SSD, um segundo SSD, mas de qualquer forma eu posso jogar nessa máquina, coisa que eu não fazia no Mac, porque os poucos jogos ali que tinham disponíveis eram bem mais simples, não eram os mais pesados, os mais legais. Aqui eu posso abusar dos jogos tranquilamente, tá? Seguindo aqui, o preço bem mais justo e honesto. Então aqui, essa máquina hoje está na faixa dos 10 mil e alguma coisa. Eu comprei antes da última virada de preço, ainda consegui um bom desconto à vista, então paguei menos de 9 nessa máquina, enquanto que para pegar uma máquina equivalente da Apple, com 15 polegadas e tal, eu começo em 24 mil reais, isso com uma máquina sem a mesma placa de vídeo, sem as mesmas especificações, sem o mesmo processador. Então é complicado. Processador, acho que até eu tenho um bom processador lá, acho que eu tenho um 10ª geração, acho que até um pouquinho melhor, mas placa de vídeo eu perco, eu pego acho que lá uma placa de vídeo pior e com menos memória, e assim, no conjunto, eu acho que uma máquina equivalente a essa seria uma de 24 mil com alguns upgrades, então ficaria ali algo em torno de 26 mil reais, o que é um absurdo, uma loucura, né? É muito dinheiro. Tá? E para finalizar, a maquininha da Dell tem o suporte técnico em casa, então isso é um ponto também. Eu até cheguei a pensar em pegar a máquina da Samsung, era uma das máquinas que estavam na minha lista, até pela questão de resfriamento. A máquina que eu queria mesmo era uma máquina indicada até pelo pessoal da Asus, que era uma máquina que a que eu gostei realmente custava na faixa dos 22 mil reais, mas aí também pulava muito, ficava muito puxado, né? Ficava praticamente o preço de um Mac, e aí não era o valor que eu estava disposto a pagar nesse momento. E aí, por conta do suporte técnico em casa, eu acabei optando pela Dell. Tá? Tinha até outras máquinas que me interessaram até um pouquinho mais, mas aquela história, num tempo aí de pandemia, nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos meses, então é legal ter alguém para me atender aqui em casa caso eu tenha algum problema. Espero não ter, mas se tiver,
vir alguém aqui em casa me facilita a vida. Hoje, com as assistências técnicas, algumas estão fechadas, está meio complicado ser atendido, então é difícil, né, imaginar se algum equipamento dá problema, como é que você vai fazer para resolver. Enquanto que com a Dell, você faz um telefonema, manda teu endereço e o cara vem aqui resolver. Então, esse é um ponto fortíssimo que me levou para essa máquina da Dell. Bom, pessoal, então esses foram os principais motivos que me fizeram gostar bastante dessa máquina, né, desse Dell G5. Ele tem ali seus defeitos, vocês vão poder ver que existem alguns pontos negativos. Eu não gosto da construção ser de plástico, é muito plástico. Para abrir a tela, você ouvir aquele clack ali esquisito. Não é uma máquina tão bonita, tão compacta, com acabamento tão bom quanto uma máquina da Apple, isso é fato. Mas embaixo do capô ela é muito competente, tem um preço justo, tem um teclado firme e confiável. Então é uma máquina, até esqueci de comentar, né? Um outro ponto interessante, apesar da tela ser uma tela 1080, ela é uma tela de 144, não uma tela de 60. Então é uma tela que para game faz uma diferença incrível. Então é uma máquina que tem uma série de vantagens, muitas conexões, possibilidade de upgrade, placa de vídeo super top. Então no final das contas eu estou me acostumando com esse upgrade, ainda sinto alguma saudade ali do Mac, mas de uma maneira geral estou bastante feliz, principalmente na edição de vídeo com o DaVinci Resolve. Me surpreendeu, eu pensei que eu não fosse gostar, que eu fosse sentir uma falta enorme, gigantesca do Final Cut, e no final das contas eu estou me dando muito bem com ele, estou gostando de editar nesse aplicativo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem nos comentários o que vocês acham dessa troca, se alguém já arriscou fazer algo parecido, e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.